Então, dos que eu entrei, por Vamos enquanto, esperar não nenhuma validação. Perdão, te cortei aí. Tá cortando bastante o áudio aqui. Você tá conseguindo me ouvir? O seu tá dando umas Mas não. cortadinhas às vezes, o som. O meu? O meu que tá cortando, vocês falam? Ah, agora melhorou. Porque eu tô evitando aqui a microfonia. Deixa eu ver. Tá dando um pouquinho. Um pouquinho, né? Eu tô ouvindo. Vou ver um pouco mais pra cá. Esperar uns 2 minutinhos só pro pessoal entrar. Não, tranquilo. Até porque tem que ter um quórum também, né? Senão. Pô, pelo menos mais algumas pessoas. Já entrou 2. Só me justificar esse negócio, Saulo. Eu tinha me disposto a ser voluntário ali. Ontem eu não consegui postar contra a questão de faculdade, escrevendo 4. Tem o texto meio pronto ali. Hoje eu já finalizo ele e posto lá também. Opa, tranquilo. Não, fica de boa. Onde de voluntariado, vocês vão nos eventos de TI, tipo B-Side, essas paradas? Não? Então, ano passado eu fui em 2, né? Eu fui naquele 307 e naquele do 8.8. Você costuma colar Legal. também ou não? Polo de voluntariado, eu vou na B-Sides quase todo ano. Pô, Ajudar lá a bacana. preparar as coisas e tal, bem legal. Caramba, legal. Eu Esses não eventos, costumava colar muito, não, mas esse ano eu vou. esses eventos são onde? É em São É, Paulo. em São Ah, Paulo, perfeito. isso aí. Pra mim Assim, a fica. B-Sides também tem em Belo Horizonte e tem no Rio de Janeiro, que eu já vi o pessoal fazendo, e Espírito Santo. Exatamente. Caramba, É cadê esse pessoal aqui, meu? bem legal. Eu sou da região sul aqui, o que até onde eu sei tem mais hackathon só. Ah, bacana. Tem Você é Rio Grande do bastante. Sul? Uhum. Bacana. Legal. Do sul é pouco, mas assim, no caso do Rio Grande do Sul, né? Foi um pouco mais pra Floripa ali, porque tem uma consultoria que eu faço alguns trabalhos ali. Entrou mais um aí. Opa, legal, legal. O pessoal tá chegando. Gab- Gabriel? Eu acho que é isso, né? Isso, Gabriel Andrade. Tá com uma fonte diferente, ficou parecendo Babriel. Seja bem-vindo aí. Seja bem-vindo aí, Gabriel. E de Acho longe. que Boa a noite, gente boa pode noite. ver. Boa noite. A gente pode ver, esperar até umas 8h15. Acho que 10. 10 que é melhor, né? Senão, Tá bom, cada beleza. vez a gente vai colocando mais pra frente, né? Daqui a pouco dá 9h. Daqui a pouco acabou. Eu por 9,5. Gente. Sexta-feira, né? Acho que é porque é sexta, né? Talvez na É, próxima a ontem gente vê não pra lotou muito quarta-feira, também, ó. né? Veio umas 15 pessoas, 20 mais ou menos ontem. A gente ficou Pô, legal. até horas. Se conseguir, a gente conseguir alcançar as 20 hoje, é top. Tá bom, tá ótimo. Eu penso assim, se tiver uma pessoa já tá valendo, já dá pra gente passar alguma coisa. Ainda mais que eu vou gravar também, depois eu vou colocar no canal do YouTube. Aí Ah, depois quem quiser legal. Então assistir também. show. Aí é top demais. Qual O que é o canal canal no foi YouTube? inaugurado, né? Ainda não foi inaugurado ainda. Ah, tá. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa! Seja bem-vindo. Tá entrando pessoal Fogão aí. de 5 bocas, bem-vindo aí. Sandman, bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Agitem lá, pessoal. pessoal. Chamem seus amigos aí, convidem o pessoal, compartilha aí nos grupos aí. Vamos lotar essa aula aqui que o nosso mentor aí, ele é top, fera e referência na área. Aí vai passar um tema muito bacana para vocês aí. Isso aí, pessoal. Agradeço os elogios aí. Eu espero que vocês curtam aí o assunto. Um assunto que eu considero bem quente aí. Acredito que vai agregar bastante. Com certeza.
Quando for 10 a gente começa, agora é 7. Mais 3 minutinhos aí. Dá pra Eu vocês se vou prepararem, tomar uma aguinha aí. deixar até já compartilhado aqui. Se quiser já deixar compartilhado, Aí o pessoal já vai entrando, vai upar, não, já vai começar. eu sempre chego atrasado em todo lugar, mas agora é a primeira vez que eu tô chegando cedo nos lugares por causa de vocês, hein? Sempre me atraso. Pô, nem fala, velho. Sou desse também. Agora não tô vendo mais nada, pessoal. Até vocês vão falando aí o horário aí. Ah, não. Ó, as ideias, tô com o celular do lado. Ah, você tá pela versão web? Ô, Tem como você abrir uma nova janela assim embaixo ali assim, você coloca abrir nova janela, nova aba, algo assim do tipo. Aí você fica com duas telas, você consegue ver as pessoas ali também. Ou embaixo também, né? Aparece assim embaixo o pessoal. estranho porque eu compartilhei aqui, aí pegou a tela toda aqui. Talvez você deve estar no modo cheio, né? Tela cheia. Show. Que eu sou meio goiaba ainda, gente, de Discord, né? Sempre usei mais os outros mais populares, né? Não, tranquilo. Já entrou aí uma, duas, três, quatro, cinco pessoas aí. Legal. Mais um minutinho aí, a gente já Aí o pessoal vai começa. entrando, mais um aí que entrou. O Antônimos. A máscara do Legal. Antônimos, a bandeira do pirata, seja bem-vindo aí. No name. Boa, pessoal. Boa noite. Já vamos Boa começar em um noite. minutinho. Calma aí. Quem for entrando, a gente continua. Boa. Ó, já entrou mais uma aí. Lazy Fairy. Seja bem-vinda, boa noite aí. Júlio Boa EA. noite. Boa noite aí também. Ó, Muito feliz em que- vocês, tá, pessoal? Opa, satisfação, hein, pessoal. Acho que eu vou começar então, já 8h10. Bora! Bora lá? Simbora. Embora, galera. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Fazer a apresentação aqui. Eu sou o Rafael Chagas, tá, pessoal? Atualmente eu tô como especialista em segurança da informação, com foco mais ali na disciplina de identidade privilegiada, acessos, né? Então, passando ali pelas camadas de YAML, PAN, Endpoint e Secrets, né? Mas tudo relacionado à parte de identidade e acessos privilegiados, tá? Então, como eu comentei, o foco é em proteção de identidade, acessos privilegiados e credenciais críticas, né? Para os ambientes críticos. Que aí vai dos mais variados, né? Bancos, companhia de energia elétrica, entre outros, tá? A ideia hoje aqui é passar uma introdução de uma dessas camadas, que é o PAN, que é o Privileged Access Manager, né, gerenciamento de acesso privilegiado. E, ao meu ver, né, não é um assunto que está quente no mercado de segurança da informação. Às vezes a gente encara muito como uma camada mais para governança, né, de TI, né, o pessoal ali de governança de segurança da informação pelo tema, né? Ah, foi gestão de identidade, é só dar acesso e remover acesso. E não é bem assim, né? Hoje em dia já teve essa fase, né? Que era mais o pessoal falava em gestão de acesso, era mais a galera ali que ficava removendo e adicionando acesso, revogando acesso, mas hoje vai muito mais além, né? Fazer a proteção da identidade nas empresas, nas companhias aí que a gente vem trabalhando algo cada vez mais crítico, né? Porque até eu vou já passar aqui pro um slide legal, que é esse aqui, que é algo que a gente já vem em vários estudos, né? Uma das empresas que focava bastante nessas pesquisas é a Mandiant, que era do grupo FireEye, um fabricante bem famoso
na parte de DR, entre outras soluções de segurança, que hoje fez fusão com a McAfee e virou Trellix, né? Mas hoje essa empresa, mãe diante, tá pela Google, né? A Google fez a aquisição. E essa pesquisa aqui comenta, né, que 100% das violações, né, envolvem credenciais roubadas, né, filtradas. Então, a gente vê cada vez mais, eu acredito que a maioria que deve ter acompanhado aí as notícias, o ataque que teve na Uber, por exemplo, entre outros, muitas das vezes começa com uma credencial sendo filtrada ali, né, que tem um nível de privilégio necessário para o atacante conseguir fazer suas movimentações laterais ali durante o ataque, né. Então, por isso que é um tema que fica cada vez mais quente, até porque hoje a gente consegue ver também muitos grupos atuantes nessa parte de ataque que focam só em roubar credenciais e aí eles fazem credenciais as a service, né? Tipo, eles vendem essas credenciais roubadas das certas companhias, a gente vê isso bastante na Deep Web, né? O pessoal vendendo planilhas credenciais, acessos, etc., de determinadas empresas que foram comprometidas, para outros atacantes com essas credenciais conseguirem trabalhar um ataque ali em cima dessas companhias, né? Porque às vezes é muito trabalhoso para um atacante, para um grupo ali em específico, dependendo do objetivo dele, trabalhar ali, aquele trabalho de formiguinha, né? Começar a fazer ali um fingerprint, tentando descobrir coisas da empresa até conseguir ver uma vulnerabilidade para fazer um comprometimento, né? Então, você já adquirindo uma credencial privilegiada já encurta muito mais o caminho do objetivo ali do grupo, né? Então, só voltando aqui, aqui falando de privilégio Access Manager, vai muito de encontro a isso que eu fiz a introdução agora há pouco, né? A ideia dessa camada é justamente a gente ter essa visão pro acesso privilegiado, né? Do porquê é tão importante esse tema, que nem eu comentei, né? E muitas das vezes um acesso privilegiado não é só necessariamente a gente já associar uma conta root, né, de um servidor Linux ou é um administrator de um servidor Windows, Microsoft. Não necessariamente, né? Um acesso privilegiado pode ser um acesso que ao meu negócio ali, que o meu negócio julga privilegiado, por exemplo. Uma credencial, às vezes, que tem acesso à folha de RH da companhia do SAP dela. Às vezes, à primeira vista, não é uma credencial que você vai conseguir acessar um servidor, alguma coisa, mas você pode filtrar informações extremamente confidenciais que pode causar dano à marca ali daquela companhia, né? Então, para aquele negócio, por exemplo, se for uma consultoria de RH, isso é muito relevante, né? Ou para o departamento de RH de qualquer companhia, vocês filtrar uma credencial com esse nível de privilégio. Então, a gente parte do ponto que o privilégio vai de acordo com o negócio que a gente está trabalhando, né? Às vezes uma credencial ali que acessa uma rede OT de uma indústria ou de uma companhia elétrica, imagina, você conseguisse filtrar e parar a cadeia de fornecimento de energia ali, causar algum colapso ali no fornecimento, né? Então, tudo isso é levado em consideração, né, quando a gente está mapeando esses tipos de credenciais. Então, por isso que a gente vai muito pelo contexto ali das companhias que a gente vai ajudar com essa maturidade, né? Elevar isso e tudo mais. Então, a gente vem de encontro aqui com o Privilege Access Manager, popularmente chamado de PAN. Outras pessoas conhecem como cofre de senhas também, que nada mais é do que uma solução onde a gente vai armazenar nossas credenciais privilegiadas, né? E conseguir utilizá-las de uma forma segura. A gente vai ter todos os componentes, a gente vai passar por isso mais adiante aqui na apresentação. A maioria das soluções a gente vai ter todos os componentes ali para fazer esse acesso, utilizar essa credencial, né? Fazer a troca de senha delas, ter todo esse comprometimento ali com esse nível privilegiado, né?
Então aqui mais um ponto, né? Contas privilegiadas criam uma enorme superfície de ataque, né? Que nem eu estava comentando. As contas privilegiadas a gente pode encontrar em qualquer lugar, né? A gente pode encontrar desde um administrador de servidor usando um domínio admin até uma aplicação ali fazendo uma chamada API, dependendo de quanto você liberou para conseguir fazer essa chamada, tudo pode é um comprometimento uma vez que você filtra aquela credencial também, né? Então a gente tem credenciais privilegiadas em todos os sistemas, em diversos segmentos ali do nosso ambiente, né? Então, aqui vamos falar um método comum de ataque, por exemplo, um que eu acredito que quem aí está mais familiarizado aí com Blue Team, Red Team, né, já deve ter ouvido falar, um exploit até famoso ali no Kali Linux, que é o Mimikatz. Então, por exemplo, com o Mimikatz você consegue fazer um pass de hash. O que seria isso no fim do dia, né? Quando a gente loga no Windows, uma credencial Windows, o Windows ele tem ali o subsistema dele, né? Chama ali de LSAS. Junto ali ele vai guardar um cache ali no serviço interno do Windows para muitas das vezes as máquinas estão em domínio, né? Então ele tem esse sistema de guardar o cache justamente para quando um usuário levar o notebook dele para casa e estiver fora da rede, ele conseguir fazer o login e não dar um problema que vai falar essa máquina não está se conectando ao domínio, coisa do tipo, né? Mas, contrapartida, isso gera uma vulnerabilidade, né? Porque uma vez um atacante chegando na máquina do usuário, se ele conseguir rodar ali, por exemplo, o Mimikatz, ele consegue obter esse hash ali do LSAS, ali da pasta sans e etc. do Windows, e com esse hash conseguir fazer uma movimentação lateral, né? Que ele vai ter o poder da credencial daquele usuário, dependendo, né? Suponhamos que se for um domínio admin, por exemplo, ele vai conseguir fazer movimentações e acabar comprometendo a empresa, né? Aqui é um exemplo do porquê a gente tem que ter essa proteção com as credenciais privilegiadas, né? É aqui um exemplo de movimentação de ataque, né? Um ciclo de vida de ataque de credencial. Então, a gente pode partir de um ponto que ela pode ser tanto interna quanto externa. Por que interna, né? Que a gente chama de insiders, né? Conhecido como insiders. Às vezes pode ser um funcionário insatisfeito, né? Pode ser um funcionário insatisfeito ali que às vezes ele sabe que tem um nível privilegiado ali, ele tem um nível que ele sabe que ele pode acabar prejudicando a empresa e venha usar isso porque aguardou alguma mágoa ou algo nesse sentido, né? E pode ser em diversos cenários, que nem eu comentei. Pensa comigo, Opa, boa noite, pessoal. Então pensa comigo que eu tenho ali o time de marketing e eu tenho um usuário ali que administra o Instagram de uma empresa ali, de um determinado nicho, suponhamos de moda. E esse funcionário está insatisfeito. Imagina se ele cria um post ali denegrindo alguma coisa, alguém, enfim, pode primeiro causar dano à marca, né? Isso é incalculável dependendo do tamanho do estrago e também pode acabar prejudicando, gerando até multas, dependendo do que ele postar lá. Então, isso é encarado como um acesso privilegiado. Então, de vez você deixar ele manusear essa credencial para usar da onde ele bem entender, a gente poderia, por exemplo, usar através de uma solução de PAN, por exemplo, né? Entre outros cenários. Então, aqui é o ciclo de vida, começa a penetração ali, no caso, fazer o fingerprint, né, do atacante vai tentar ali fazer uma certa exploração, conhecer a empresa ali para começar o ataque, aí pode ser que ele consiga roubar a credencial com reconhecimento, fazendo a movimentação lateral, que é a partir do momento que ele já conseguiu entrar dentro da empresa de fato, né? Ele está dentro do ecossistema ali da empresa, no ambiente ali dos servidores e etc. E aí vai começar a fazer escalonamento e vai se repetir, né? E aí ele pode alcançar os objetivos dele, que seria ou causar uma interrupção dos sistemas, causando
dano ao negócio ali do cliente, interrupção de algum serviço, algo importante, ou até mesmo fazer a exfiltração de dados, né? Que também é considerado aí um risco gigante, porque cada companhia vai saber calcular o seu valor da informação, mas muitas vezes pode ser até incalculável o dano dessa infiltração de dados, né, por exemplo. Então, a gente tem que entender também que o PAN ele vem para agregar muito, né, esse conceito, essa camada, soluções que vêm junto de encontro com essa camada, a parte de gestão de credenciais, de acessos, mas a gente sempre tem que lembrar que temos que encontrar com as outras camadas também, né? Costumo dizer que às vezes muitas vezes a gente ouve falar, o meu ambiente está seguro, né? Eu tenho a solução X, Y, tá bem segmentado e tudo mais, mas todo um ecossistema, né? Então, todas as soluções vão trabalhar em conjunto para aumentar a sua maturidade de segurança, você ficar cada vez mais protegido, né? A ideia é essa. Então, o PAN aqui é só mais uma camada que vai agregar o seu ecossistema de segurança. Vamos falar aqui das características principais. Eu vou abordar aqui uma solução forte, tá, pessoal, de mercado aqui. Ela é líder de mercado, que seria o CyberArk, que tá uma solução aí que eu trabalho com ela diariamente. No caso, a CyberArk é o fabricante, ela tem diversas soluções ali no guarda-chuva dela, na parte de identidade, e o PAN é só mais uma delas ali, né? Mais uma solução que ele tem para essa camada. Então aqui vamos abordar um pouco dessa solução, falar um pouquinho dela, o que ela consegue nos entregar. Os pontos aqui que a gente vai discutir também se aplica a outras soluções de mercado, tá, pessoal? Não somente o CyberArk, por exemplo, descoberta e gerenciamento de credenciais, aplica rotação automática de senhas, né, segregar acessos, isolar acessões, gravar e tudo mais. Outras soluções de mercado, por exemplo, como senha segura, que agora é segura, né, Beyond Trust, enfim, outras soluções aí que vão muito de encontro a essa camada do plano. A gente vai abordar um pouco aqui da solução CyberArk que, na minha humilde opinião, aí é uma das melhores que temos no mercado, tá? Então, uma das modalidades aqui, quando a gente vai trabalhar com essa parte de Privileged Access Manager, é gerenciar as credenciais propriamente dito, né? Então, a gente vai ter ali as credenciais, né, que nem eu comentei, nos mais ecossistemas variados ali no meu ambiente. E eu preciso, às vezes eu não sei nem por onde começar, né? Muitas vezes a gente se depara com os clientes, eles não sabem muito bem por onde começar. Às vezes o ecossistema dele é gigantesco, ele não sabe, por onde eu ataco primeiro? Será que eu começo por servidor? Será que eu começo por banco de dados? Será que eu começo, enfim, né? Sempre vai gerar essa dúvida. Por onde começar, porque muitas vezes ele nem sabe, eu comentei, né? Certas credenciais que às vezes na cabeça dele nem faz sentido, ele não enxerga como um nível privilegiado, mas muitas das vezes tem ali seu certo privilégio, que eu comentei, uma conta de Instagram, né? Pode estar de Facebook, redes sociais, enfim, muitas vezes isso não é encarado, mas a gente tem que levar em consideração também que pode gerar um dano à marca, né? Então a gente faz todo esse trabalho primeiro de fazer essa descoberta para gerenciar essas credenciais, né? Então, esse escaneamento que a gente faz com essa estrutura da solução, por exemplo, aqui CyberArk PAN, nos consegue trazer essa visibilidade, né? Consegue nos ajudar com isso, por exemplo. Aqui tem outra camada também, que além de gerenciar, encontrar essas credenciais, gerenciar, trocar senha e tudo mais, a gente também tem a questão de fazer o acesso através dela, né? Então, uma vez eu tendo uma solução dessa dentro do meu parque tecnológico, eu não vou ter a necessidade dos meus usuários acessarem, entre aspas, da máquina deles, fazer um acesso ao servidor, por exemplo, tanto Windows, Linux, é um banco de dados. Eu monto uma estrutura dentro da solução que, através de Jump Server, né, que nada mais é um servidor ponte, ele vai fazer digamos, um proxy de sessão para mim. Então, por exemplo, eu configuro essa estrutura dentro da minha solução e aí eu evito dos meus usuários acessarem da máquina deles.
que eu ganho com isso, por exemplo? Eu ganho que eu diminuo minha superfície de acesso. Eu deixo de forma mais centralizada, auditável, né? Que eu vou ter as gravações, a solução consegue fazer as gravações, tanto de forma de vídeo quanto de TXT, né? Então vou ter toda a rastreabilidade do que aquele usuário fez durante aquela sessão específica. Por exemplo, ele abriu uma sessão de Windows Server para fazer alguma atividade, então vou ter toda a rastreabilidade do que ele fez e tudo mais. E vou evitar que, por exemplo, mesmo que um atacante venha comprometer a máquina dele, não vai ter mais algum cache ali de um nível privilegiado, por exemplo. Mais um exemplo aqui, né? Muitas das vezes a gente vê administradores da parte de servidores Microsoft, né? Que às vezes ele é domain admin e a mesma conta que ele loga os servidores, ele loga na própria máquina dele, por exemplo, né? Então imagina, se um atacante chegar na máquina dele e conseguir filtrar isso, né? Vai conseguir fazer um belo de um estrago. Então, eu colocando esses níveis de acesso dentro da solução, eu consigo diminuir o perfil dele para ser um usuário comum, não ter a necessidade de ter esse nível mais elevado. Uma vez mesmo a máquina dele sendo comprometida, não vai correr esse risco, por exemplo, com a credencial que o atacante conseguiu filtrar, fazer a movimentação lateral, por exemplo. Então, como eu comentei, né, as sessões através da solução, elas são gravadas, e é possível você ter todo o registro da auditoria, de tudo que foi feito, né? Então, você tem toda a rastreabilidade, de todo o passo a passo que o usuário clicou, abriu o serviço X, restartou o serviço Y, né? Tudo isso vai estar auditável para você durante a sessão, para caso tenha acontecido alguma coisa, você conseguir tomar alguma ação também. Então, aqui falar um pouquinho da arquitetura dessa solução aí, líder de mercado, tá, pessoal? Que nos ajuda bastante a mitigar essa parte de acesso privilegiado. Então, aqui uns componentes que vêm de encontro na solução, né? Numa instalação padrão, a gente tem o Security Digital Vault, que seria basicamente o core da solução. Então, é onde todas as informações que a gente venha criar dentro da solução vai ser gravado nesse componente, é o banco de dados da solução. Então, todos os outros componentes, eles se conversam com esse banco de dados, né, que é o Security Digital Vault. Tudo que eu crio, tudo, né, toda a parte de gravação em repouso, que nem eu comentei, né, das sessões, das senhas, e etc., é gravado nesse componente. Aí temos... Opa! Aí temos também o Azure Vault Web Access, que é o PWA. Ele é um componente do front-end da solução. Então, é o componente ali onde o usuário vai fazer mais interação, logar, trabalhar com a solução. Então, a interface ali é o front-end para o usuário trabalhar no dia a dia. Aí temos o Central Policy Manager, que é o componente responsável por fazer a troca e rotações das senhas. Então, por exemplo, coloquei uma credencial Windows de domínio dentro da minha solução aqui de PAN. Aí vai lá e vai fazer todo o trabalho para mim, trocar a senha, rotacionar e tudo mais. Porque uma vez eu também trocando a senha, eu evito do usuário que, caso sabia a senha daquela credencial, também não conseguir mais acessar por fora. É uma forma de eu forçar, né, o usuário a utilizar a solução também. Às vezes eu não tenho uma outra solução para segmentar e conseguir centralizar que seja todos os acessos feitos só pelo cofre. Então, uma vez eu trocando a senha, eu consigo, de uma forma mais simples, ali, fazer esse tipo de segmentação. E tem o último componente aqui da estrutura básica, que é o Privileged Session Manager, que é o componente aí que é o proxy de sessão, que eu comentei anteriormente, que vai trazer a sessão para o usuário, vai gravar e auditar tudo que ele faz ali no período de uso daquela credencial. Tá? Então, aqui, todos os componentes que vão interagir com a solução, né? Então, a gente vê ali o Vault, que é o banco de dados da solução no centro, e os outros componentes falando com ele, né? Todos eles falam numa porta 1858, é uma porta, um protocolo proprietário do próprio fabricante, e aí consegue criptografar
toda a comunicação entre os componentes ali como se fosse uma VPN entre eles, né? Então aqui a gente consegue com uma solução de PAN, no caso a gente está falando de CyberArk, mas outras também, a gente consegue garantir toda a segurança ponta a ponta, né? Então, desde o usuário acessando o front-end, então aquela comunicação vai estar criptografada, porque é uma interface SSL, né, com certificado e tudo mais. Depois tem o próprio firewall nos componentes, os componentes são todos hardenizados, então só vai ter o essencial para poder funcionar o que tem que funcionar, né? Aí temos a questão da autenticação também, que a gente consegue impor ali duplo fator, então para você poder logar na solução, você geralmente vai ter que trabalhar ali com 2 meios de autenticação, às vezes o que você sabe e o que você é, enfim, né? Ah, eu sei a senha, e o que eu sou, né? Colocar ali a biometria, ou se não, o que eu tenho, etc, né? Então consegue te ajudar também com a parte de 2FA. A parte do controle ali, fazer RBAC ali dentro da solução, então é possível, por exemplo, eu vou estruturar dentro da solução as credenciais e eu consigo segmentar quem pode ver o que, né? Eu consigo fazer essa granularidade do acesso, digamos assim, né? Então, o usuário vai usar uma credencial para acessar um servidor, mas ele não precisa ver todas as demais credenciais que eu tenho cadastradas, né? Suponhamos que o usuário precisa acessar uma credencial para utilizar uma sessão de banco de dados SQL Server. Então, eu não preciso enxergar as credenciais de Windows do outro time. Então, eu consigo fazer essa segmentação dentro da solução também. Aí, controle de acesso obrigatório. Então, por exemplo, posso colocar quais redes ali vão acessar a solução. Então, suponhamos, eu quero que o time que acesse aqui, eu crio uma VLAN ali, só daquela VLAN ele vai conseguir acessar a solução. Eu consigo determinar isso dentro da solução, então não vai estar, entre aspas, mesmo de que a solução seja publicada só dentro do ecossistema da empresa, mas ela não vai estar publicada para todas as redes da empresa. Posso colocar uma VLAN específica. Geralmente, em ambientes grandes, a gente tem esse tipo de segmentação. Os acessos das soluções de segurança é feito só de uma determinada VLAN. Eu posso trabalhar dessa forma também. A questão da auditoria, que nem eu havia comentado, né? Então, uma vez o usuário ali fazendo a sessão, ele vai ter toda a auditoria, né? O administrador ali vai conseguir ver toda a gravação, tudo que foi feito em comando, tanto TXT quanto vídeo, e a criptografia de arquivo, que a solução, o banco de dados da solução em si, ela criptografa todas as informações, né? Tem certificados ali, ela criptografa, e mesmo uma vez se alguém um dia, assim, nunca foi violado esse banco de dados, né, até então. Mas se um dia eu chegar no Volt, precisaria ainda das chaves para abrir essas informações, por exemplo. Aqui falar um pouco mais das funcionalidades que nem havia comentado, né? Então a gente tem aqui a interface web dele, que é o Password Vault Web Access. Chama, quem trabalha no dia a dia com a solução chama de VWA, que nada mais é que a interface o web ali, o front-end da solução para o usuário logar, conseguir tanto o usuário final quanto o administrador da solução para acessar e fazer as funções administrativas ou só usar mesmo as credenciais e trabalhar ali com o que tem que trabalhar ali o usuário final. A parte aqui do Central Policy Manager, CPM, que nem havia comentado, né? Então esse componente aqui é responsável por fazer a troca de senha das credenciais, então eu consigo garantir os compliance, muitas vezes que as empresas vêm a ter que responder, né? A gente sabe que tem alguns compliance, por exemplo, o PCI, que é para empresas que trabalham com meio de pagamentos, cartão de crédito, ou RIPA, que é para a parte de empresas ali que são de saúde, né? Às vezes tem que cumprir uma série de regulamentações. Uma delas, muitas das vezes, é a parte de troca de senha, gerenciamento de credenciais. De quanto tempo tem que ser trocada essa senha? Aí você tem que, quando o auditor for lá para te certificar, você tem que mostrar todo o seu processo de troca de senha.
e tudo mais, mostrar evidência. Então, a solução também te ajuda com essa parte de compliance também, que é muito importante, né, no dia a dia para manter as certificações. E aqui um breve exemplo da estrutura e como se comunica, né? Então, eu tenho ali o Central Policy Manager, no caso, o corretor ele pôs com, às vezes quando você digita CPM muda para com. Que é o CPM ali, ele vai fazer a interação com os targets finais, fazer as trocas de senha. E eu tenho meu front-end ali, meu PWA, o Password Vault Web Access, que é onde meus usuários vão logar, os meus administradores ali para fazer o que tem que fazer no dia a dia, né? Aqui fala das funcionalidades do PSM, que é o Privilege Session Manager, né? Então, ele é responsável por fazer o proxy de sessão ali para os meus usuários. Então, preciso fazer uma sessão privilegiada. É nele que você vai configurar os conectores e tudo mais para trazer essa sessão logada ali para esse usuário final, né? Então ele vai conseguir fazer o isolamento porque é uma máquina hardenizada, vai ter o controle porque vai ser gerada ali toda a rastreabilidade e auditoria do que foi feito durante a sessão e monitorar que também vai ser gerada uma gravação do que foi feito, né? Então, aqui um exemplo da arquitetura quando você vai fazer uma sessão privilegiada, por exemplo. Então, eu acesso ali o PWA, né, o usuário final ali, o administrador vai acessar ali o PWA, vai chamar uma sessão da credencial que está atrelada a determinada tecnologia. Então, suponhamos, eu tenho uma credencial para acessar um SQL Oracle. Então, eu posso, no caso, tem um exemplo, né? Na hora que eu acesso a credencial, ele vai chamar uma sessão ali com Toad, um SQL Plus, por exemplo. Eu quero usar uma sessão para acessar um servidor. Então vai chamar esse componente em específico, vai chamar uma sessão ali de RDP ou de SSH se for um Linux, se for uma aplicação HTTPS e assim por diante, né? Então esse componente vai ser o seu gateway de acesso ali para as tecnologias. Se você puder só baixar um pouquinho, amigo. Obrigado aí. E aqui é a documentação online, tá, pessoal? A documentação dos produtos da CyberArk, eles são todos aí públicos. Então, digamos aí que 99% é público, então você consegue consultar, você consegue ver mais no detalhe ali com os casos que venha a ter interesse na tecnologia e no conceito, como é que ele trabalha, do porquê, né? Eu venho adquirir uma solução dessa para o meu ambiente. A gente tem toda a documentação ali publicada para nos ajudar a apoiar, tomar decisões e fazer determinadas configurações ali no dia a dia, tá? É isso, pessoal, que eu vim trazer hoje aqui para vocês. Temos uns minutos, eu falo um pouquinho mais rápido, porque como a gente vai até as 9, aí eu vou deixar uns minutinhos finais aí para dúvidas e demais esclarecimentos aí. Quem quiser, à vontade aí, que eu vou respondê-los aí. Top, mano. Opa, valeu, brother. Muito obrigado Cara, aí pela aproveitando, aula. eu tenho uma pergunta, aproveitando. Opa, vai um por vez aí, pessoal, senão vai virar filha. Eu vou ali no chat ali primeiro, mais fácil. Tem chat, foi mal, pessoal, eu não tô muito acostumado com o Discord aqui, tô descobrindo as coisas aqui. Eu vi aqui, tem um amigo nosso aqui que é o Cyberdisk Mission, perguntou, CyberArk é melhor que o eTrust? Em termos de preço? Então, eu gosto de dizer que é relativo, pessoal. Quem é melhor, quem é pior. Claro que
tem as comparações, né? A gente tem o Gartner, né? Só vocês constarem, quem é o líder do Gartner em PAN. Assim, desde que eu comecei a trabalhar com CyberArk, já quase 10 anos, sempre foi o CyberArk. Mas a gente sabe também que muitas das vezes o CyberArk, entre aspas, é uma solução de alto custo porque ela te entrega muita coisa de ponta, né? E vai da maturidade do ambiente também. Às vezes a gente tem, suponhamos, a gente tem um ambiente pequeno. Então, às vezes, não faz sentido matar uma bazuca com uma formiga. Às vezes, se eu colocar, por exemplo, um senha segura, né, vai me atender. E ele é um pouco mais barato. Ou até soluções, por exemplo, Vault One. Então, a gente tem que ter isso em mente, né, quando a gente vai fazer uma aquisição de solução. Às vezes, ver qual o cenário. O que eu preciso, de fato? Pô, só preciso respeitar um compliance, só preciso fazer troca de senha e ter rastreabilidade. Às vezes, uma solução, entre aspas, um pouco mais barata já vai me atender ali. Ou não, eu preciso levar a maturidade do meu ambiente, tenho diversas situações críticas aqui, aí faz mais sentido colocar um CyberArk, por exemplo, porque o CyberArk vai fazer toda a cadeia de gestão de acesso privilegiado, né? A gente falou só do PAN, mas o CyberArk tem toda a cadeia. Ele tem desde o endpoint, de instalar o endpoint, controlar os acessos na máquina, até você chegar na sua cadeia de desenvolvimento, por exemplo, que é a parte de secrets, né? Você trabalhar com segredos. Por exemplo, segredos que ficam em Kubernetes, aplicações modernas e tudo mais. Então, eu acho que vai muito do contexto ali, o que a gente tem que encaixar de solução, tá, pessoal? Deixa eu ver outra pergunta aqui. Aqui, o DZK.bate pergunta aqui. Mestre, em quais casos é interessante a implementação do CyberArk? Qual o nível de maturidade ideal para o ambiente a possuir? Vai muito de encontro com o que eu falei agora há pouco, DZK. A questão da maturidade é importante no sentido que vai te ajudar a evoluir com a ferramenta mais rápido, mas não necessariamente também é algo que seja pré-requisito, né? Tem ambientes que eu já fiz a implementação do CyberArk que poderia dizer que, sei lá, numa escala de maturidade de 1 a 5 era 1, e ele foi ganhando corpo e foi evoluindo conforme a solução foi evoluindo, né? Eu acho que vai muito do que eu tinha comentado, do contexto, né, da empresa. E qual o objetivo que a empresa quer alcançar ali, né, no sentido de budget que ela tem para gastar, quais são as prioridades dela no momento, né? Porque, como eu comentei, o CyberArk é só mais uma camada ali no seu ambiente, no seu ecossistema de segurança. Mas, às vezes, a sua dor pode ser outras também, né? Então, isso vai muito pro port ali e tudo mais, né? Envolve uma série de questões, mas o CyberArk não precisa ter uma maturidade elevada para ser implementado, tá? Assim, respondendo mais objetivamente. Eu posso ter uma maturidade zero e evoluir junto com a solução ali. Eu acho que vai muito do apetite do, do time de cima, né? Da gerência, até porque é uma mudança de cultura, né? Então, quando eu coloco uma solução dessa, você tem que pensar assim, que suponhamos, o cara que fazia um barra barra na máquina lá, da máquina dele não vai conseguir fazer mais. Então ele vai reclamar, né? Fala, pô, não tô conseguindo mais fazer o barra barra da minha máquina, tá engessando meu trabalho. Então, sempre vai ter esse tipo de reclamações. Então, quando a gente coloca uma solução dessa que muda tanto culturalmente os modos operantes ali dos times, a gente precisa de força de cima, né? Então tem que vir da gerência, tem que ser um top-down, de cima para baixo, porque senão não só o PAN, como qualquer outra solução que mexe muito com a cultura não anda, né? Legal, mestre. Obrigadão pela explicação. De nada.
Choveu pergunta, hein? Eu tô. É que eu vou abrir o mic aqui? Pode abrir? Como que é? Não sei, não sei como que é. Pode, fica à vontade. Se for Um um de de cada cada vez, tá, vez, pessoal? tranquilo. Tenho uma dúvida. Pode falar. Boa noite, tudo bem? Agradeço a oportunidade aí. Opa, boa Para noite. usuário final, para usuário comum, ele é mais fácil ou ele é mais indicado para profissional de TI? Eu sei que pode parecer uma pergunta meio boba, mas é que onde eu tô, a gente está procurando um cofre de senhas para 10 mil identidades. Só que a nossa preocupação é o usuário final, né? Alguma solução que seja mais amigável, assim. Então, Dan, na verdade, a solução, o conceito PAN em si, para qualquer, que nem eu comentei, para qualquer nível privilegiado. Então, pode ser desde um usuário final, qual seria o nosso usuário final, que nem eu comentei? Um usuário final ali que usa uma credencial que é privilegiada, que administra redes sociais. É uma credencial privilegiada. Nosso usuário final, entre aspas, ele é do marketing, não é né, da esfera de TI ali, mas é uma credencial que a gente tem que se preocupar porque, uma vez filtrada, pode gerar dano à marca, dependendo, né, de quem conseguir fazer essa filtração dessa credencial e tudo mais. Então a gente tem que ver dessa forma, atender os ecossistemas da empresa, né? Então acho que primeiro não é só a quantidade de usuários que vai utilizar, mas tentar fazer um trabalho ali de mapeamento das minhas credenciais no meu ambiente, né? Quais credenciais eu tenho privilegiada, tentar fazer um trabalho nesse sentido, para aí sim você ver quais públicos você vai atender primeiro ali. Ô, RV, aproveitando um gancho, Tá corretamente, mas espero que sim. cara, aproveitando um gancho, será Pode falar. que é possível depois ter esse conteúdo de uma forma um pouco mais prática e técnica? Eu falo isso porque eu acho que pra galera que nunca viu, talvez seria interessante também ver a prática, né? E acho que dá pra gente fazer, pessoal. Essa aula em questão a gente fez bem rapidinho ali. Eu falei com o Saulo, a gente já montou, né? Foi algo meio do dia pra noite. Mas a gente eu posso preparar, né? Um hands-on, assim, e mostrar na prática mesmo. Acho que dá pra gente fazer isso, sim. Pô, da hora, seria bacana. Porque na onde eu trampo, a gente usa lá o Senha Segura, mas sempre tem aquela questão do PAN, CyberArk e tudo, e é interessante quando tem alguém que já implementou, já utilizou com mais experiência falando e tal. É bem interessante ver essa visão. Acho da hora. Ah, maravilha. Vamos sim. Vamos fazer um hands-on aí, marcar para o próximo. Demorou. Aí vocês me avisam aí que eu dou um jeito de assistir, hein? Não, beleza. Pessoal, tô lendo as perguntas do chat, mas quem quiser falar pelo mic aí, fica à vontade. Vou ler aqui a pergunta da Juliana Camara. O PAN faz parte de uma gestão de IAM ou é algo separado? Então, Juliana, muitas das pessoas hoje, né, que trabalham mais com essa parte de gestão de identidade, considera o IAM ali o guarda-chuva e as outras camadas embaixo desse guarda-chuva. Então, sim, a gente tem o conceito IAM, que é o Identity Access Manager, né? E ali debaixo desse guarda-chuva, as outras camadas, que aí vem PAN, né? Vem IGA, vem assim, a parte de identidade de acesso. Então tudo vai embaixo desse grande guarda-chuvão aí que é o IAM, né? Mestre consegue disponibilizar esse material? Vou ver se eu consigo, tá? Vou ver se eu consigo. Vou dar uma editadinha ali em algumas coisas. Acho que dá sim. Depois eu vejo aqui, eu aviso o Saulo, tá? Fiquem tranquilos, pessoal, que eu vou postar depois no nosso canal do YouTube para todos vocês assistirem, tá? O canal vai ser inaugurado ainda, tem muito conteúdo para chegar lá, tá bom? E vamos marcar mais vezes aí com o nosso mestre aí, Rafael. É igual o Fábio comentou, tá, pessoal? O Fábio Coelho. Na verdade, o PAN fica no guarda-chuva, tá, Fábio? Do dia. O Ian é o guarda-chuva e aí a gente encara ali as camadas embaixo dele, né? Que é PAN, IGA, etc, né?
Então, uma discussão boa aí, porque tem gente que entende o Ian como a parte ali de fazer gestão de acesso de aplicações, por exemplo, SSO, Single Sign-On, né? Fazer 2FA e etc. Mas tem algumas outras referências que falam que é o conceito e depois vem a solução na camada abaixo, né? Então, dependendo da referência também, né? Acho que aqui no chat, acho que eu consegui. Caso tenha passado alguma, pode ficar à vontade, pessoal. Se tiver dúvida, quiser abrir o microfone também, tá? Tranquilo. Só vai um por vez aí, mas de boa. De nada aí, Juliana. Espero ter ajudado aí. Não fiquem com vergonha, pessoal. Aproveitem o momento, porque o Rafael é uma referência no assunto, né? Então agora é a hora. Não fiquem com vergonha, mandem no chat, abre o microfone aí, pergunta que ele tem mais alguns minutinhos aí. Aproveitem que o cara é chefe e a hora dele, ó, vale grana. Opa, agradeço aí, Saulo. Fica à vontade, tá, pessoal? A ideia é conseguir esclarecer aí o melhor possível aí das dúvidas para vocês. Acho que o pessoal. Olha, aproveitando aqui um pouco até, Opa, que fala tem aí. uns minutinhos, fugindo um pouco do assunto, mas tem a ver, a parte de, cara, de processo, quando a gente fala ali de gestão de PAN, como que você enxerga isso? Parte de questão de processos ali, dentro ali do ambiente corporativo. Legal a pergunta aí, viu? Deixa eu lembrar o seu nick, DZK. Só DZK, Então, é um ponto muito importante também, parte de processo, porque, assim, processos são importantes para qualquer solução, na verdade, né? A gente, por exemplo, quando vai falar de EDR, a gente tem os playbooks, runbooks, né? E no caso da parte de gestão de acesso também não vai mudar muito a ideia. Então é legal a gente ter por exemplo, você pensar num cenário quando você tiver na maturidade, todas as credenciais estão na solução. Se minha solução caiu, o que, que eu faço? Então você tem um plano ali de disaster recovery, é interessante, né? O que, que eu faço se cair, como eu vou acessar meus equipamentos, né? Então você tem que pensar num plano desse, a gente chama de break glass, né? A quebra do espelho. Então a gente precisa ter um processo nesse sentido, se caso a minha solução falhar no componente do PWA, como eu consigo garantir a disponibilidade dos meus usuários? Eu vou sacar a senha e passar para o cara acessar por fora, enquanto o componente está, né, tá fora do ar e eu restabeleço ele? Como é que eu vou fazer? Então, para cada componente vai ser um plano diferente, né, que venha a falhar. Ah, não. Se falhar, então, se eu falhar meu VWA, o que seria mais interessante? Talvez colocar ele em alta disponibilidade, colocar um load balance ali, colocar mais front. Se um cara venha falhar, eu vou ter outro, né? Então, ter plano de continuação de negócio e tudo mais. É interessante ter esses processos, sim, pensar nesse sentido. Cara, que da hora, porque eu tô atualmente fazendo isso. Eu tô implementando tudo que não existe no ambiente, questão principalmente até de resposta a incidentes, sou eu que faço, mas a grande questão é que esse ponto de parte de gestão de acessos credenciais de uma forma geral é muito crítico porque teve casos de insider recentemente lá. Então, por isso que eu te perguntei. Até pra ter uma referência, tipo, do que fazer. Porque, querendo ou não, é sempre muito bom ouvir uma galera com mais experiência, ou até que já passou por casos muito críticos, né, referente a isso, pra te dar um insight, pô, do caralho, mano. Porque eu tava justamente batendo nessa tecla, tipo, cara, como eu vou fazer, como eu vou pensar, e, puta, queria abrir uma luz no fim do túnel, cara. Não, eu sei sua dor porque realmente eu acho que dos piores cenários para a gente fazer investigação muitas das vezes é o insider, né, pessoal? Exato, cara. Porque é um acesso válido, né? É um acesso válido. Então, pensa comigo, tudo que você planejou para um atacante para ser gerado um alerta, um alarme,
não vai soar muitas das vezes, porque isso é parte de comportamento, né? Então aí entra um conceito interessante também que a gente chama de UEBA, né? Que é ali o Behavior Analytics ali, que é você pegar o comportamento do acesso do usuário. Por exemplo, o CyberArk ele consegue te ajudar isso também. Legal, Por legal. exemplo, tem um módulo, eu não falei muito porque senão acho que ia ficar muito complexo, a gente pode abordar em outra aula. Mas a gente tem, por exemplo, no CyberArk um componente chamado Privileged Thread Analytics. Que é assim, se assemelha a um CIEM, só que mais proativo. Então, ele tem esse motor de comportamento e dependendo do que o usuário fizer ali na sessão, ele vai te gerar um incidente. Então, mesmo sendo um acesso válido, você vai conseguir ser alertado, mesmo se for um insider, alguma coisa do tipo. Cara, legal. Eu não sabia disso, isso daí eu realmente não sabia, porque assim, só aproveitando que a gente tem 2 minutos, mas trazendo um contexto. Cara, eu sempre enchi o saco pra gente pegar a parte de movimentação na rede. Só que o ambiente ele tava tão imaturo que a galera não tava olhando nem pro AD, cara. Então teve brute force ali no AD, um monte de eventos, e simplesmente não tinha alerta, não tinha nada. Então, cara, você falando isso daí é um puta case pra eu chegar lá, estruturar melhor, de uma forma mais robusta e apresentar a ideia, mano. Porque é que nem você falou, tipo, o caso de Insider ele é muito difícil de pegar e quando você pega um ambiente maturo que você chegou pra reestruturar e você olha pra todas as possibilidades, são muitas, mano. Então, pô, é do caralho isso daí, essa visão que você tá passando. Pô, legal, que bom que deu para ajudar, mas é nesse caminho mesmo. Tem só a parte de identidade, mas com ela já vai te dar um insight ali para várias outras coisas, né? Porque a gente fala de identidade, a gente lembra que a identidade vai trabalhar com todas as outras soluções de segurança também, né? Então, se suponhamos, se um cara quiser fazer uma cagada ali em determinada solução, se uma vez ele fazendo através do PAN, eu consigo pegar. Se ele quiser criar uma regra cagada no firewall de propósito, eu consigo pegar. Se ele quiser fazer uma cagada numa regra de switch de roteador, eu vou conseguir pegar também. Então ele Top. vai te ajudar muito nesse sentido, né? Aham, top demais, mano. Valeuzão mesmo. De nada. Acho que o Nota aqui fez uma pergunta mais pra você, Desiree. Como foi a detecção do Insar? Como descobriram ele? Pô, não sei se foi pra mim, Nota, mas o lance do Insider, cara, foi justamente. Assim, foi uma credencial que ela foi vendida, né? Então, aconteceu de dentro pra fora, né? Todo esse caso. Só que o pulo do gato foi, cara, por que que a moça do administrativo tá fazendo umas chamadas estranhas em alguns endpoints que ela não deveria? Porque, teoricamente, ela é do RH, então ela não tem, né, entre muitas aspas, nem habilidade para fazer essas coisas. Então, é algo que a gente já tinha uma certa detecção para alguns pontos, mas o que ela armou foi o brute force. Então ela fez um brute force ali no AD, cara. E aí, obviamente, era um monte de evento daquele usuário, né? Enfim, fazendo o brute force ali. Mas a parte da detecção, ela foi um pouco chata, porque, por esses motivos que eu falei, é um ambiente que tem uma maturidade um pouquinho menor, hoje já está bem mais robusto, mas teve esse caso. E detalhe, um detalhe importante, muitas das senhas também estavam em bloco de notas, cara. Então, tipo assim, tinha senha, Aí é foda. juro. Parece coisa besta assim, mas enfim. Então foi dessa forma que a gente conseguiu detectar. Então hoje o ambiente já tá mais robusto, já tem, né, tá bem mais, como eu posso dizer, tá bem mais chato com a questão de credenciais, né, tudo, mas foi dessa forma. Foi uma credencial vendida e aí calhou do cara conseguir acesso a uma máquina que tinha um bloco de notas com um monte de senha Nossa, recheado. velho. Ó, vou te falar que isso não é muito incomum. Vou até compartilhar aqui um case que eu participei, né? De uma empresa também que ela foi comprometida, aí ela sofreu um ransomware, mas cara, bizarro. O atacante conseguiu comprometer um servidor lá que tinha um bloco de notas e esse servidor tipo tinha credencial pro cara acessar o AD e a senha de desativação do antivírus, do DDR lá. Nossa. Então, o cara acessou, conseguiu ganhar o AD
criou uma GPO lá pra executar lá a desabilitação DDR em todas as máquinas e criou outra GPO pra disparar o Hanser. Tipo, o cara nem teve trampo, tá ligado? Caralho, mano. Então, velho, é sinistro essas paradas de deixar a senha anotada em bloco de notas é mais comum do que parece, galera. Não é muito incomum, não, viu? Mas é isso aí, pessoal. Infelizmente eu vou ter que encerrar por aqui. Vou ter um compromisso mais à tarde agora, mais à noite agora. Mas foi uma satisfação aí trocar essa ideia com vocês, fazer essa apresentação. E espero aí em breve a gente Pô, fazer obrigadão, mano. novas apresentações aí, talvez igual, né, o DZK falou, fazer um hands-on e tudo mais aí, vai ser bem legal. Ô, Rafa, valeu pela aula, viu? Obrigadão mesmo. De nada. Valeu Opa, também. pessoal, antes de vocês saírem, entrem no link que eu mandei aí nos comentários da nossa comunidade, me mandem uma mensagem lá, tá? E aí eu gero o certificado para vocês, me falem qual o nome que vocês querem que eu coloque. E Rafael, meu, excelente, muito boa a sua aula. A gente quer trazer você mais vezes aqui de forma prática, né? Mostrando ali na ação ali pra galera. Vamos marcar isso aí que o pessoal com certeza vai ficar muito ansioso esperando essa aula. E cara, muito obrigado por tudo aí, por você ter ajudado a comunidade. É uma honra receber você aí. Opa, satisfação, pessoal. Eu que agradeço aí vocês terem comparecido. Pra mim já valeu, já. Só de ver a turma aí, Foi, conseguir lotou, hein? Deu compartilhar umas 30 pessoas conhecimento. aí. Porra, top demais. Agradeço demais aí a todos aí por participar e espero ter conseguido acrescentar um pouquinho mais aí de conhecimento pra vocês aí, viu? Show demais. E pessoal, como eu disse pra vocês, eu gravei, tá? Posteriormente eu vou inaugurar o canal e a gente vai postar lá, tá bom? Eu vou ficar aqui um tempinho com vocês, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram trocar alguma ideia entre vocês aí, falar alguma coisa, a gente pode ceder esse espaço também pra vocês aqui agora, tá bom? Enquanto isso, o Rafael agora tem que seguir lá a rotina dele, né? Um cara muito atarefado, importante. Não vamos mais prendê-lo, tá bom? Mas tem o LinkedIn dele, vocês podem pesquisar aí também, tá? Ele tá na comunidade também. Tem um bannerzinho lá, eu compartilhei também. Vocês podem adicionar ele lá, trocar uma ideia também com mais calma, que o cara é muito gente boa e ele vai conseguir também ajudar vocês em alguma coisa aí. Mas também não vão abusar, né? Tipo assim, meu, constrói um negócio aqui pra mim, uma solução. Não, pelo amor. Vamos com coisa devagar, né? Opa, valeu, Saulo. Compartilhe meu LinkedIn aí, pessoal. Quem quiser adicionar, à vontade aí, tá? Abraço a todos e até uma próxima aí. Valeu, viu? Falou, mestre. Até mais. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite aí, pessoal. Valeu, Saulo. Falou, é nóis. E aí, galera? Vocês têm alguma dúvida? Querem falar alguma coisa aí? Trocar ideia entre vocês? Mano, só uma dele. Eu sabia que eu tava reconhecendo a voz dele. Ele tá trampando lá na Palo Alto, né? Eu Exatamente. tinha reconhecido a voz dele e eu não sabia de onde que era. Porque eu tenho alguns conhecidos, eu acho, bastante em comum. E ele apareceu em alguma coisa lá. Tipo, não sei se era da CyberArk ou de onde que era. Esse maluco é foda, mano. Exatamente. Ele é uma referência no assunto, né? Ele é top demais, mano. Ele é foda. Pô, Muita gente você elogiando que é o ele, dono, né, da falando dele, comunidade, né? recomendando. Perdão, te cortei. Não, então, é você que é o dono da comunidade, né? Ressalvo, né? Isso, sou mesmo. Cara, da onde saiu a ideia, tipo, de fazer uma comunidade nessa pegada? Porque existem algumas, mas soa meio como script kid, tá ligado? Tipo, a galera fazendo uns bagulho nada a ver e tal, e fazer um bagulho estruturado assim. Da onde saiu essa ideia, mano? Então, cara, foi aí há 5 meses atrás, né? Eu comecei com um grupo pra fazer CTF. Era só pra curtição mesmo, né? Nada sério. E aí comecei a divulgar um pouco ali, o pessoal começou a chamar mais pessoas. Quando eu vi já tinha 100, 200 pessoas. Aí eu falei, pô, um grupo só, não é todo mundo que quer participar de CTF, o pessoal quer aprender, né? Às vezes não sabe nada, quer fazer alguma coisa, quer se juntar, fazer um network. Aí eu falei, pô, vou criar uma comunidade. Aí criei a comunidade, fracionei os grupos lá, né? O pessoal pode mandar link e tal, trocar ideia, o chat geral lá tá bombado, explodido, né? E é isso, a gente tá na luta, né? Falando assim parece fácil, mas de lá pra cá foram muitas horas de trabalho, de divulgação, fazendo coisas nos bastidores que vocês não veem. Atualmente eu tô puxando cerca de 15 a 18 horas trabalhando de graça para vocês da comunidade, sem ganhar nada, tá? Dormindo de manhã, eu fui dormir agora 4 e pouco da manhã, 5 horas da manhã, ontem eu fui dormir às 7, e é isso, entendeu? Eu tô tentando trazer algo bom para vocês,
e fazer também a ponte entre as empresas, né? Muitas pessoas estão começando agora, não têm experiência, e as empresas estão fazendo muita sacanagem, né? Tipo, abre uma vaga de estagiário que quer uma experiência de pleno, sênior, não faz sentido, né? Então a ideia vai ser conectar vocês com as empresas, não ficar arrancando dinheiro de vocês, vendendo curso, essas coisas, não é o objetivo. O objetivo é criar um ecossistema aqui no Brasil para, de fato, quebrar essas barreiras e aproximar vocês, ajudar vocês, de fato, né? E a gente tá só começando, tem muita coisa para vir aí. Ô Saulo, Manda eu brasa. não sei se você já organizou isso, mas se você quiser que eu ajude, eu faça estruturar o Discord aqui, deixar mais organizado, botar cargo, salas diferentes, botar comando, bot, se quiser eu faço isso, tá? Que eu já tenho experiência nessa parte. Opa, bacana, me dá um salve. Me mandando pelo WhatsApp, a gente vai trocando ideia lá. Eu não uso muito o Discord, né? Eu tô ficando mais ali em contato com as centenas de pessoas lá pelo WhatsApp. Né? Porque aí, tipo, dá pra deixar o mais organizadinho pra animarem mais também de conversarem mais aqui. Tipo, por exemplo, bem-vindo ali, tipo, botar uma sala para bem-vindo, não misturar com o chat geral, entendeu? Limitar algumas funções. Por exemplo, em algum tipo de aula, talvez tenha muita gente, para não ter algazarra, dá para botar basicamente uma auditoria, né? Tipo, dá para colocar só para quem você der permissão para falar, quem tiver o cargo, pelo menos até você liberar outras pessoas de falarem. Por exemplo, no meio da aula ali, não vai querer que ninguém fique mutando, barulho, às vezes desmutam sem querer, né? Aí tem como deixar isso pra pessoa já não conseguir falar, só falar depois, entendeu? Tem umas coisinhas que dá pra ajeitar, que fica legal. Que costuma fazer, bacana. Né? Realmente, tem muita coisa para fazer, tá, pessoal? O trabalho é infinito. É infinito, a gente já tem uns 50 colaboradores mais ou menos aí, mas estamos indo ainda, né? Ainda passos devagarzinho, mas é uma boa sim, tá? Você me dá um salve, porque realmente o canal é novo, né? Eu criei faz pouco tempo. Na verdade, não, o canal eu criei já faz muitos meses, né? Quando começou de fato ali. Só que começou a encher de gente agora, né? Então, a gente precisa realmente estar estruturando. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar qualquer coisa, tá, pessoal? Aqui não tem frescura nem nada, não. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, falar alguma curiosidade, algum acontecimento aí, vocês podem ficar à vontade. É um espaço nosso, tá? Senhores, boa noite, tudo bem? Opa. Eu enviei uma pergunta no chat aí, eu não consigo ficar falando porque eu tô em fábrica, tá uma barulheira doida aqui. Beleza? Deixa eu ver aqui. Dar uma olhada, por favor? Obrigado. É o F. Pereira? É. Deixa eu ver aqui. Fala, pessoal, beleza? Eu não tava vendo o chat, foi mal. Estou em processo de transição de carreira, saindo de manutenção industrial e começando em cyber. Estou realizando cursos para solidificar a base, sendo redes, SEOs, programação, etc. Você tem alguma dica de como encontrar conteúdos labs? Cara, a dica fundamental que eu dou para todos vocês, né? Parece clichê, né? Usem IA para tudo, tá? Selecionem as melhores, as mais famosas, que é sucesso. Porque às vezes eu posso falar uma coisa, não é da área de fato que eu entendo, e acabar não dando uma ajuda exata ali, né? Da forma que seria correto estar passando. Então a mesma pergunta que você fez para mim, se você jogar essa mesma pergunta na IA, ela vai te responder muito melhor do que eu, e né, é capaz de eu acabar falando alguma baboseira aqui para te atrapalhar. Mas em relação a você encontrar conteúdos e labs, tem muita coisa, tá, que você pode estar fazendo. No seu caso, você quer manutenção industrial. Você queria, no caso, laboratórios de cyber, né? Creio eu, né? Então, existem diversos laboratórios, né? Vários sites aí que você pode participar até de graça e também tem alguns pagos, né? Eu tenho o TryHack, meu Hack the Box, tem o Labs também, que você pode montar o seu próprio laboratório. Para aprender, galera, quem quer aprender de fato alguma coisa que exige técnica, tem que praticar, tem que, arregaçar a manga e não tem medo. Tem gente que fica assim pra mim, eu vou começar quando eu aprender, eu vou fazer mais algumas aulas, vou ver alguma coisa aqui, quando eu aprender eu vou fazer. Mas quando que você vai aprender? Você não vai aprender nunca desse jeito. Não, e tem gente que fala assim também, mas eu tenho medo de errar, de quebrar, de fazer alguma coisa errada, de desconfigurar. Mas é para isso que serve, entendeu, galera, os laboratórios. Não tenham medo, arregassem as mangas, sabe? Sobe um laboratório, uma VM, uma VPN, começa a brincar, mexe lá no Kali, né? Cria lá um Windows lá também, um Metasploitable lá também, vai atacando. Tem muita coisa para fazer, galera. Entendeu? Vocês não podem ficar
com medo e com receio de nada, nem vergonha. Ninguém nasce sabendo nada. Então não precisam ficar com medo assim de tipo assim, pô, tô começando agora. Não tem problema. Vai relatando e documentando também a sua evolução. Por exemplo, no LinkedIn, no GitHub, nas suas redes. Porque as empresas, elas não querem ver teoria, elas querem ver projetos práticos, né? Então, quanto mais coisa você tiver, quando um recrutador olhar lá no seu perfil e falar, caramba, olha essa pessoa que tá empenhada. Toda semana, todo dia, tá fazendo ali alguma coisa, tá postando, pô, vou mandar uma mensagem para esse cara aqui, vamos marcar uma entrevista com ele. E aí vai acontecendo. Outra coisa importante também, e dica que eu dou para vocês, para quem tá migrando de área, querendo algum trabalho também, procurem voluntariados, tá? Não tô levantando meu peixe, eu tenho também. Nós temos, né? Óbvio. Mas existem diversos outros, até presenciais em eventos. Eu tava falando isso ontem aqui. Eu conheço algumas pessoas que conseguiram emprego, tá? De júnior e conseguiram emprego de pleno sem nenhuma experiência. Aí você me pergunta, pô, como assim? Sem nenhuma experiência? Pois é. Isso que eu falo assim não é porque eu tô achando que a pessoa não tem experiência. Não, a própria pessoa falou pra mim, olha, eu tô iniciando, eu tô começando. Eu conversei com a pessoa faz poucos meses atrás, no evento, e do nada ela apareceu contratada, essa pessoa, entendeu? Num cargo ali bacana, ganhando bem. Então, ela aprendeu do nada ali em alguns meses? Não, né? São coisas que levam às vezes anos para você aprender. Mas como ela participava, essa pessoa, de muitos voluntariados presenciais e até online, o que acontece? As empresas vão vendo isso. O recrutador vai vendo e fala, caramba, a pessoa está empenhada, está indo num evento, em outro, prestando serviço, indo trabalhar de graça, ajudando o movimento, vamos dar uma chance para essa pessoa. E aí, muitas vezes, acaba pulando essa fileira de contratação e você já vai direto para a cara do gol. Já, ó, tá contratado, entendeu? É uma dica que eu dou para vocês também que é muito valiosa. Eu não entendia antes, eu falava, pô, mas por que esse pessoal fica fazendo voluntariado aqui nesses eventos? E não estão ganhando nada? O que eles estão fazendo aqui o dia inteiro e tal, e sábado e domingo e não sei o quê? Agora começou a cair mais minha ficha. São pessoas que já entendem isso, né? Opa, alguém falou alguma coisa? Pode perguntar se tiver alguma dúvida aí. Não. Ah, tá. Então, sobre isso, alguém tinha me falado sobre esse trabalho de voluntários e tal, se eu não me engano, ela tinha me falado até sobre empresas, às vezes, querem ajuda de segurança básica e tal, só que eu não soube onde arrumar isso, porque, tipo, eu tô estudando há um tempo já, eu tô procurando o primeiro emprego, né? Aí eu tava querendo fazer esses voluntários aí pra ver se eu aumentasse a gama de possibilidade, né, de emprego. Com Sabe onde eu consigo certeza. arranjar aqui, assim, onde dá pra ver, mas... Cara, para você encontrar, é só você pesquisar a própria palavra, voluntariado. Por exemplo, no LinkedIn, No LinkedIn você vai mesmo? ver ali várias postagens e tal. Por exemplo, eventos. Quando você ver algum evento, por exemplo, vai ter a B-Sides. Eu não sei de onde que você é. Sou do Rio. Do Rio de Janeiro. Teve a B-Sides no Rio, né, se eu não me engano. Então, é um evento muito grande. Eventos... Eu tava pra ir em uma, não sei se era agora, só que acho que acabou o ingresso. Eu até falei com o cara, ver se ele falou que acho que eu podia ir mesmo assim, que geralmente falta alguém e ele libera lá. Então, exatamente, porque você não... voluntário não precisa de ingresso. Uhum. O voluntário é a pessoa que está ajudando, é como se fosse um trabalhador lá interno. Aí você tem acesso a tudo, a todos os ambientes. É claro que é assim, né? Só um momento. Caramba, deu uma engasgada. Tipo assim, dependendo da função que você for, você não vai poder, tipo, ficar solto lá. Você vai ter que ficar parado em algum lugar e tal, né? Mas é uma grande experiência, cara. Vale muito a pena. Tá, vou buscar mais sobre isso. Tava querendo ir em palestras também, essas coisas, que falaram que é bom fazer network. Com certeza. Você encontra muita gente, você troca ideia, você vai falar com o dono do evento. Você vai estar prestando um serviço pro dono do evento. Meu, os donos do evento, eles têm contato direto com as empresas, eles prestam serviços, eles indicam as pessoas. É praticamente uma contratação certeira para quem quer realmente emprego, né? Eu só dando uma contribuição pro pessoal que quer entrar agora em cyber ou segurança da informação. Eu acho que, primeiro, a depender da área que você quer seguir, tem que pegar uma base ou em protocolo de rede ou em desenvolvimento, porque se você for trabalhar com cyber, você quer ser um pentest de infraestrutura, tem que saber como é que a rede funciona, né? Então, você vai lá no TryHackMe, por exemplo, e você não tem noção nenhuma de rede, você não tem noção nenhuma de sistema operacional, você vai chegar no TryHackMe, por exemplo, e você vai pensar assim, tá, e agora, o que é que eu vou fazer? Você tem uma noção básica de rede, ou você quer ter um pentest de aplicações web sem saber desenvolvimento, por exemplo. Então você vai chegar lá no API, será que você sabe
fazer um XSS, por exemplo, você sabe testar se a aplicação permite XSS, se tem o path traversa, né? Então, tudo isso aí. Eu acho que antes de você chegar com os dois pés na porta do cyber ou na porta de segurança da informação GRC, você precisa ter uma boa base de redes, né? Eu comecei com redes em 1990, 95 por aí. Comecei com redes e fui para segurança de informação para cyber em 2008, né? Então, em 2008, em 2013 eu já tinha minha equipe de CTF, joguei bastante CTF até 2018. E em 2018 para cá eu segui mais o campo de GRC e Blue Team, né? Mas comecei com redes, né? E eu acho que esse é o início, né? Você começar sabendo pelo menos como é que o sistema operacional funciona, como é que uma rede funciona. Porque se você cair, se você for para um try hacking sem ter essa noção básica, você não vai saber agir quando você pegar ali um sistema vulnerável. Como é que você vai testar aquela vulnerabilidade? Como é que você vai fazer a escalação de privilégio? O que é que você vai fazer? Como é que você vai, com o Linux, por exemplo, como é que você vai identificar que um programa lá no Linux tem um set UID habilitado? Como é que você vai explorar aquilo dali, entendeu? Então, primeiro, você tem a noção básica do sistema operacional, tem a noção básica de rede de computadores e tem uma noção básica de desenvolvimento. Aí sim você pode seguir ali para uma carreira de cyber ou de segurança de informação. Boa, obrigado. Eu não sei se os mais experientes vão concordar, mas eu comecei a estudar não, há alguns meses, né? E, tipo, eu não sabia absolutamente nada. Eu comecei, foi justamente isso. Eu comecei fazendo um curso da Google, de cibersegurança, que me deu uma base dessas coisas assim. Aí depois eu fui pro TryHackMe e agora eu tô fazendo mais projetos, né? E realmente, eu só comecei a aprender realmente foi quando eu comecei a fazer projetos. Tu realmente vai colocando na cabeça e aprendendo. Fora isso, ficar só na leitura, uma hora tu cérebro até frita de tanta coisa que tem, que o conteúdo é infinito, mas tem conteúdo. Exatamente. É só ler, não adianta. Completa, né? Não. Esse ponto ali, só da minha experiência também, tipo, eu tô começando a recém agora, tipo, a focar nos estudos para a parte de cibersegurança, eu tô migrando para a área agora, e eu atualmente eu trabalho com web, né? Então, tipo, realmente é uma base que ajuda bastante, e até tipo, na minha parte de experiência web, os 2 anos de faculdade, eu não aprendi metade do que eu aprendi em 2 meses, como a massa ali. Exatamente. E pessoal, a galera que mexe com programação, né, tanto front, tanto back, são os melhores hackers que eu já vi. Em cibersegurança também, meu, é muito bom, tá? Inclusive a dica que o nosso colega deu aí também, redes também, é muito bom. É claro que assim, não posso falar assim que é uma regra exata, porque tem pessoas que de fato, como eu expliquei, essa pessoa ali não sabia nada de nada. Ela falou pra mim, olha, eu não sei. Tô começando ali, tô fazendo uns laboratórios no Port Swigger, falou isso pra mim. Mas eu ainda sei muito pouco, nossa, faz poucos meses que eu comecei, tá lá já pra júnior. Ou seja, pulou a vaga de estagiário sem saber nada. Mas, quanto mais você for preparado, é melhor. É claro que não pode ficar só na teoria, né? Quanto mais teoria você fica vendo, você tá perdendo tempo. Porque a teoria fica, tipo assim, uma coisa muito redundante. Quando você chega uma hora ali, é mais do mesmo. Não tem mais, assim, o que você aprender, é só a teoria. A não ser que você queira decorar de fato. Agora, pra aprender mesmo, evoluir, meu, é mão na massa. Sem medo. É claro, sem fazer coisa errada também. Não precisa você pegar, sair invadindo aí empresas, sites e tudo mais, né, de forma errada. Faz as coisas certas. Faz as coisas certas que vai dar tudo certo. Mas também tenha paciência, tá, pessoal? Porque as coisas demoram. Às vezes tem gente que entra na área e fala assim, daqui 5 meses, 1 ano eu vou estar empregado. Às vezes não. Às vezes pode demorar mais do que isso também. Cara, tem até um. Oh, perdão, te interrompi, por favor. Não, que isso. Pode falar. Não, então, você falou esse bagulho sobre tempo. Eu sou uma pessoa que tem prioridade pra falar sobre isso, porque quando eu comecei, eu queria as coisas meio que pra ontem. Porque eu vim de uma carreira como dev. Então imagina, eu vim como back-end ali, Python. E, pô, caí em cyber do jeito que eu queria. Entrei numa fintech até grande e tal. E falei, porra, aqui eu vou decolar. Cara, eu não cresci na fintech, tá ligado? Imagina a frustração que eu tive, porque minhas expectativas estavam lá em cima. Tipo, cara, eu não dormia, eu só queria estudar e tal. Então foi onde eu entendi que, cara, é um passo de cada vez, não dá um passo maior que a perna, tipo, segura a emoção
E, cara, estudo básico. Porque isso aí vai te abrir tanta porta, cara. Mas o principal mano, pé no chão, um passo de cada vez. Vai ter dia que, tipo assim, você vai acordar, você vai ser um monstro estudando. E vai ter dia que nada vai fazer sentido, mano. Então, É isso aí tipo, mesmo. mano, é uma parada que, tipo assim, eu falo Nossa. porque eu sofri muito com, tipo, de certa forma, uma ansiedade, né? Querendo ou não, tipo, por aprender, por conseguir, enfim, evoluir e tal. Então eu tenho prioridade pra falar disso, mano. Então, tipo, pé no chão, o dia que você se sentir acordar e sentir uma merda, fala, mano, é normal. O maluco lá do Discord falou, então é com todo mundo, é normal. E, cara, vira e mexe. E é que eu não sabia dessa comunidade. Então, amanhã mesmo eu vou estar aqui, vou ficar estudando, quem quiser colar. Às vezes eu fico trampando remoto e colo aqui na cal também, então, quem quiser colar, Boa mas, ideia. cara, Ó, vou isso fazer é um grupo de normal, tá estudo ligado? para vocês aí, tá? Até uma boa ideia que você acabou de falar, eu lembrei agora. Eu vou criar um grupo de estudos, vocês podem entrar a hora que vocês quiserem. É, canal aqui no Discord, tá? Tem o canal de CTF e de Bug Bounty. A hora que vocês quiserem entrar, pode entrar para vocês fazerem o que vocês quiserem. O espaço é livre para vocês aqui, tá? Às vezes a pessoa fica com medo, com vergonha. Não, pessoal, o que é isso? Vocês estão aí para interagir. Eu não vou ficar aqui assim em cima de vocês, monitorando, vendo. Não, fiquem à vontade. É um espaço pra gente aqui se encontrar, se reunir, aprender, tá? Eu vou criar esse canal de estudos aí para vocês também, dá para estudar junto, às vezes motiva também, eu entendo, estudar sozinho, às vezes você fica meio desmotivado, mas se você encontra um pessoal para estudar, tudo bem que tem muita bagunça lá no WhatsApp, eu sei, mas dá para separar, ó, pessoal, agora, tipo assim, ó, vamos parar com a bagunça, né, vamos fazer alguma coisa de útil, né, porque se divertir todo mundo quer, é bom, a gente tem que se desestressar, a gente pode falar mal da empresa, do chefe e tudo mais, da vida, desestressar lá, mas tem momentos também que a gente tem que levar um pouco a sério. Pô, meu, vamos fazer uma coisa bacana, vamos estudar, vamos ver esse conteúdo aqui junto, vamos fazer um bug bounty da hora aqui, vamos tentar pegar uma grana, um CTFzinho aqui. Tem muita coisa, galera, pra fazer, entendeu? Só depende de vocês, né? O espaço tá aí pra vocês, à vontade, tanto aqui, tanto no WhatsApp. Vão ter outras redes também que eu vou trazer também. A gente vai tentar fazer uma parada colaborativa, tá? Eu não sou o estrelinha, o bambambam, o ator aqui, tudo mais, entendeu? Quem quiser participar, cola junto, pô, vamos lá, vamos fazer igual. Vai ter gente que vai ter gravando vídeo no canal do YouTube, fazendo desafios, né, e tudo mais. Tem gente já postando lá também na página do LinkedIn. Então a gente vai fazer, todas as nossas redes vão ser colaborativas e o lucro, se acabar monetizando, também eu vou dividir entre todo mundo que participou. Então vamos supor, tem lá o canal do YouTube, fulano fez lá um vídeo, lá fazendo um desafio, alguma coisa, bombou lá, o canal monetizou, tem bastante visualização. O que eu vou estar fazendo? Eu vou estar rachando metade, fica para a comunidade, metade para a pessoa que contribuiu. Tá? Eu não quero fazer uma coisa assim para mim ganhar dinheiro e todo mundo ficar ali aplaudindo, né? Ô, tal, você é o maioral, o bonzão. Não, eu quero que todo mundo cresça junto, porque eu tô cansado dessa palhaçada. Tipo assim, as empresas, os artistas, né, os influencers, todo mundo ganhando dinheiro, as pessoas ali perdendo tempo, aplaudindo e ninguém cresce, ninguém evolui. Não, quem quiser colar junto, galera, vocês são bem-vindos, tá bom? Não é uma promessa vazia nem nada, iludindo vocês também, tipo assim, vocês vão ficar rico. Não é isso. A nossa ideia principal não é dinheiro. A nossa ideia é construir uma comunidade bacana e quebrar barreiras, principalmente isso, porque as empresas estão dificultando, é difícil elas confiarem em alguém para colocá-la para dentro, né? Então a ideia é a gente fazer essa ponte também. Então, como a gente vai estar em todas as redes sociais, né? Vocês ali postando, pô, participei aqui da aula, meu certificado aqui e tal, tô lá, chamo os meus amigos, chama conhecido, vai indo, as empresas vai chegar um momento que elas vão ver e vão falar, caramba, meu, ali é uma comunidade que eles estão realmente empenhados, não só na brincadeira, na zoeira, mas de fato em crescer, em progredir, querem empregos, querem crescer, de fato, ter uma carreira, entendeu? Então a gente vai fazer isso, é o objetivo. Nós temos missão, nós temos propósito. Não é um grupinho qualquer aí que você vai entrar e é um monte de pedante lá, de egocêntrico, tóxico, não. É uma parada pra gente crescer junto, não importa se você tá começando, se você já tem mais experiência. Cola com a gente, vamos continuando aí, vamos interagindo, trocando ideia. Se vocês tiverem ideias também, eu tô sempre ouvindo a ideia de vocês, tá? Sempre vocês podem mandar. Às vezes pode ser uma coisa e falar, puta, é uma coisa absurda, mas as ideias mais loucas, né, às vezes acabam sendo ideias bacanas, né? E caso vocês tenham dúvidas também, algum problema acontecendo, manda, troca ideia, às vezes a gente consegue, às vezes eu não consigo resolver, ajudar, mas eu posso falar, pô, eu conheço uma pessoa ali que talvez pode ajudar, entendeu?
Então é essa troca que a gente precisa. Não é uma competição de quem é o melhor, de quem é o pior, entendeu? É de fato uma comunidade. Uma comunidade, o que que é? Não é uma comunidade de favela, tá, pessoal, que eu tô falando, é uma comunidade online aqui, assim, onde todo mundo de fato se ajuda, entendeu? Pô, tô precisando de uma ajuda nisso aqui, me ajuda, vamos fazer um projeto ali e tal, e é isso, é uma união, entendeu? Às vezes as pessoas confundem que é bagunça e tal, tem também, tá, mas vocês podem colar com a gente, se tiver ideias, projetos, mandem, a gente vai estar fazendo, a gente vai estar fechando parcerias com empresas, conseguindo investidores para ajudar vocês, tá? A minha proposta não é arrancar dinheiro de vocês, como eu falei, eu não quero isso, não pretendo fazer isso, entendeu? Então, se vocês tiverem qualquer ideia, qualquer coisa, fiquem à vontade, tô sempre aí para ouvir vocês, tá? Podem falar, fica aí, à vontade aí, troca ideia aí. Tô tomando uma aguinha aqui, minha garganta já foi embora. Sim, ô Jason, só tu botar na Coursera lá, Google Cybersecurity. Dá pra você fazer em menos de um mês. Mas aí você vai ter que estourar. Tipo assim, eu fiz, para não ficar pagando um monte de mensalidade, é R$ 160 a mensalidade, né? Tipo, pode ficar vários meses lá, mas dá pra terminar em menos de um mês. Só que aí, tipo, eu comecei, eu, sei lá, acordava às 7 da manhã, eu só parava de estudar às 8 da noite. Eu, tipo, eu estudava, descansava meia hora e parava um pouquinho pra descansar, dá pra terminar em menos de um mês, mas também dá pra fazer em mais tempo. Daí é na Coursera lá que tem. Dá o certificado da Google e tal. Deu uma base muito boa. Eu gostei, porque eu não sabia Caramba, bacana. absolutamente nada. Se você tiver o link, manda pro pessoal aí também, aqui ou lá na comunidade também, tem lá um espaço de cursos, pode mandar no geral, lá onde vocês quiserem, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Se vocês quiserem desmontar alguma coisa, fica à vontade aí, pessoal. Não me deixem falando sozinho. Da Cisco, mas eu acho que ele é bem mais introdutório do que esse. Foi mal, mano, que eu tô vendo um bagulho da pós aqui. Ah, tá, não. Tranquilo. Fiquem à vontade. É só pra não ficar um cemitério aqui, né? Daqui a pouco aparece um grilo. Cri, 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 cri. É, foda. A galera fica tímida, pô. Não, pessoal, não tem essa. Só comentar um negócio ali do que O o Google, Just o Google tá com coisas comentou. bacanas, né? Oi? O Google tá com um curso muito bom. Inclusive, eles lançaram até 0,800 de graça, né? Para SOC também. Então, e você acessa lá a sua conta do Google e pesquisa lá por Google SOC, aula, e aí ele vai te dar o link e você começa a estudar por lá. Então, tem muita empresa hoje, né, que está contratando pessoas, né, para N1, por exemplo, que saibam trabalhar com o sistema de SOC do Google, né? Então, e esse curso é gratuito lá pelo próprio Google. Então, você pode inclusive, o SOC é um dos lugares também para aprender bastante sobre cibersegurança, né? Porque no SOC você vai entender como é que as ameaças acontecem, como é que os atacantes vão explorar uma vulnerabilidade, né? Como é que faz integração com outras soluções. Então, como nível 1, aprende bastante também, né? Tem muita gente que começa, inclusive, no SOC como nível 1, né? Eu já conheci um cara, hoje ele é desenvolvedor de malware. O cara acho que ele tem 18 anos de idade, é um dos grandes aqui no Brasil, inclusive já até palestrou lá fora, descobriu uma vulnerabilidade no Google Chrome, apresentou lá na Black Hat nos Estados Unidos e tinha um pessoal do Google lá vendo e o cara chamou ele no canto. Ei, cara, vem cá, como é que você descobriu essa vulnerabilidade? Então ele começou no SOC, né? Ele contando a história dele, começou como nível 1 no SOC e foi aprendendo e via como era o comportamento de um ataque, um malware, e aí pegou o gosto, foi estudando e hoje ele é um dos desenvolvedores. Inclusive ele trabalha na equipe de Red Team, né? Então ele faz desenvolvimento de malware para Red Team. E aí é uma dica. Então no Google tem um curso de SOC gratuito, inclusive outros cursos também. Podem começar por lá, né? Boa. Cara, aproveitando, o SOC ele é uma porta de entrada, tipo, cara, que eu acho que a melhor experiência que uma pessoa pode ter é o SOC, cara, porque ali você depois pode ir pra um C-Search,
né? E ali você vai pra parte de threat hunting, threat intelligence ali, tipo, mas é bem legal. Eu particularmente, hoje eu atuo também com o SOC, mas fazendo toda a estrutura do ambiente, então desde as detecções e tal, e realmente, cara, o SOC é uma escola, porque tudo passa pelo SOC, todas as logs, né, todos os eventos, e na minha opinião é a parte mais legal é essa, porque você vê, você consegue entender a lógica dos ataques e o jogo começa quando, como eu vou criar uma detecção para isso, tá ligado? Tipo, como eu vou correlacionar esses eventos e qual que é a lógica para pegar esse cara numa ação tal que pode comprometer um ambiente. Então é bem legal, cara. Eu sou suspeito para falar porque eu gosto de trampar, mano, com essas coisas, resposta a incidentes, só que eu acho da hora. Eu tô. É interessante. Eu tô meio que tô mudando